Salve, salve pessoal, mais uma aula do aluno mais preparado e hoje a gente vai falar sobre paralelismo sintático e paralelismo semântico. Então, o que é o paralelismo sintático? É a repetição de uma mesma estrutura gramatical como classes de palavras, funções sintáticas ou tipos de orações desenvolvidas ou reduzidas, com o objetivo de organização lógica dessa frase, né, facilitando a leitura e a compreensão. Então vamos lá. Então aqui alguns exemplos de paralelismo sintático. Gosto de cantar, dançar e sorrir. Então é uma lista de verbos no infinitivo. Ele é arquiteto e vendedor de imóveis. Então aqui a gente tem dois substantivos. Outra lista, né? Que você me ame, que você me respeite, é tudo o que quero. E mais uma lista, né? Red Bull te dá asas, te dá energia, te dá disposição. Então vamos lá para transformação, né? Então uma frase original aqui. Para se preparar para o Enem, é preciso resolver muitos exercícios, escrever redações e leitura de textos informativos. E já no paralelismo sintático, como é que é, né? Então, para se preparar para o Enem, é preciso resolver muitos exercícios, escrever redações e ler textos informativos. Então, você vê que ele colocou no infinitivo aqui, entendeu? E leitura, ele colocou ler. Resolver, resolver, escrever, escrever e ler, ler. Facilitou a compreensão. Então, todos os verbos foram para o infinitivo. Já o segundo exemplo aqui. O professor sempre foi disponível, compreensível e teve paciência. Então, a gente tem que colocar todos no adjetivo, para deixar tudo no mesmo sentido, né? Disponível, compreensível e paciente. Então, o professor sempre foi disponível, compreensível e paciente, todos no adjetivo. Já o paralelismo semântico é a correspondência de sentido ou ideias entre os elementos da frase, mantendo uma relação lógica e coerente, com o objetivo de reforçar a clareza das ideias e da unidade do discurso. Então, o que isso quer dizer? Então, alguns exemplos. Com paralelismo semântico. Amo Beatles, Legião Urbana e Pink Floyd. Todos são gêneros musicais. Eles ganharam o jogo e levantaram a taça. Então, ambos aqui associado à vitória do jogo. Não só estudou muito, como também passou na prova. Então, tem o mesmo sentido aqui referente à prova. Então, a quebra desse paralelismo semântico. Amo Beatles, Legião Urbana e Machado de Assis. Aqui você tem dois exemplos de música e um exemplo de escritor. Eles ganharam o jogo e perderam a cabeça. Então, eles ganharam o jogo e ficaram irritados. Então, o jogo e irritado são coisas de outro sentido, né? Não fazem parte do mesmo sentido, está falando de outra coisa. Não só estudou muito, como a prova foi difícil. Então, uma coisa é a pessoa estudar, outra coisa é a prova. Então, sai um pouco do sentido também. Então, aqui a gente vai para algumas perguntinhas, né? Para ver se a gente consegue fixar. Selecione a opção com erro de paralelismo sintático. Então, vamos ao parque para caminhar, correr e andar de bicicleta. Ele passou o dia estudando, lendo e no computador. Gosto de filmes, livros e séries. Ele precisa descansar, relaxar e dormir. O que aqui está sem sentido? A letra B. Ele passou o dia todo estudando, lendo e no computador. O certo seria, né? Ele passou o dia todo estudando, lendo e navegando no computador, sem a quebra dos verbos no gerúndio. Aqui não teve verbo. Segunda questão, aí já temos uma questão de concurso. Fiscal Municipal da Prefeitura de João Ramalho, São Paulo, de 2025. Então vamos. Analise as frases, né? Analise a frase. Enquanto o estresse físico está geralmente associado a esforços corporais ou preocupações pontuais, o cansaço digital resulta da sobrecarga de informações e da necessidade de estar sempre disponível no ambiente virtual. A conjunção enquanto dá ao excerto uma ideia de enquanto. Então, tempo.
Esse enquanto quer dizer tempo, quer dizer uma condição, uma conclusão ou uma comparação? A gente está falando de duas coisas aqui, né? A gente está falando do estresse físico e o cansaço digital. Então, a gente está falando o que causa o estresse físico e o que causa o cansaço digital. Então, a gente está comparando. Então, a conjunção enquanto está dando tom de comparação. Certo? Outra pergunta. Assistente administrativo do CREF, 22ª Região do Espírito Santo, em 2025. Analise as frases. Os consensos para a prática de exercícios preventivos ou terapêuticos recomendam atividades, e os consensos preconizam, além dessas atividades, a inclusão de exercícios. Então, as formas verbais recomendam e preconizam, que estão aqui em negrito, têm a mesma função sintática e semântica na oração em que se encontram. Isso é verdade ou é mentira? Está certo ou está errado? Então, aqui, os conceitos para práticas de exercícios preventivos ou terapêuticos recomendam atividades. Os consensos preconizam, também recomendam, além dessas atividades, a inclusão de exercícios. Então, eles têm a mesma função sintática e semântica? Sim, certo. Eles têm a mesma função, pois eles estão recomendando. Preconizar está tendo o mesmo sentido aqui de recomendar. Aí mais uma questão de concurso. Atendente de apoio da Prefeitura de Tuneiras do Oeste, Paraná de 2025. Analise a seguinte sentença e identifique a opção que apresenta o erro de paralelismo sintático. A equipe realizou a análise do relatório, discutiu os resultados e foi definido as próximas etapas. Então, o que a gente tem aqui? A equipe realizou a análise do relatório, discutiu os resultados e foi definido as próximas etapas. A gente tem o erro de concordância verbal no uso do foi definido. Quebra de paralelismo sintático entre as ações descritas. A ausência de verbo de uma das orações. Então a gente analisou, discutiu e foi definido. Definimos as próximas etapas. Uso incorreto da preposição antes de as próximas etapas. O as está errado. Então, tivemos uma quebra de paralelismo sintático entre as orações descritas. A equipe realizou a análise, realizou, verbo aqui, no passado. Discutiu os resultados. Então, mais um verbo no passado. E foi definido. Ao invés de foi definido, para não quebrar esse paralelismo, deveria ser colocado e definiu, porque também está no passado. Então, realizou, discutiu, definiu as próximas etapas. Mais uma. Auditor substituto de conselheiro TCE de Roraima de 2025. Então, assinale a frase que exemplifica uma estrutura paralelística sintaticamente rigorosa. Isso é difícil. Nem os padrões são soldados covardes, nem os soldados os mais frouxos dos ladrões. Pessoas normais viajam numa estrada, economistas viajam numa infraestrutura. Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. A consciência limpa serve de travesseiro macio. É melhor ser um farto lavrador do que um mirrado e estúpido doutor. Então aqui qual que é uma estrutura paralelística sintática? Pessoas normais viajam numa estrada, economistas viajam numa infraestrutura. Está tendo uma comparação. Certo? Aí a gente está tendo aqui, ó, uma estrutura paralelística sintática, nosso bônus, né, é aquela em que orações ou termos coordenados, ligados por conjunções, vírgulas ou ponto e vírgula, possuem a mesma estrutura gramatical, criando um efeito de equilíbrio e clareza, ou seja, repete a mesma estrutura gramatical, não bastando serem ideias parecidas.
Então aqui é o que a gente vê. Duas sentenças separadas por ponto e vírgula que tentam dizer a mesma coisa. Falar sobre a mesma coisa de perspectivas diferentes. Então, termos coordenados ligados por conjunções, vírgulas ou ponto e vírgula. Então são dois termos coordenados. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu.